independente se for um relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, enfim, né? Isso existe em todas as áreas, né? Porque eu sempre digo que quem está na situação de doença, né, de uma relação doente, está tão doente quanto a relação. É nessa construção que a terapia ela é importante para isso. E esse copinho precisa estar cheio de nós. Hoje vamos falar sobre um assunto que tomou conta das redes sociais recentemente, o gaslighting. Bora bater um papo e saber como identificar e se você está passando por uma situação onde está sendo manipulado. O conteúdo de hoje é bem atual e vale uma boa reflexão. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Bem-vindas e bem-vindos ao canal Em Mulher. O assunto de hoje é polêmico e rende muito pano para manga. O assunto é muito atual e para nos ajudar a entender e a identificar o gaslighting, trouxemos a psicóloga Thaís Bússolo. Lembrando que estamos no Instagram e no TikTok, ainda sem dancinhas. Nos procura lá, @canal Em Mulher, mande sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é, divertido e questionador. E o mais importante, nossos episódios são lançados às quintas-feiras ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos também no YouTube. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. É normal que relações interpessoais gerem discordâncias, porém, quando há distorções da realidade que fazem você duvidar do que realmente está acontecendo, duvidando do que você viveu ou viu, você provavelmente está sofrendo manipulações psicológicas, o gaslighting. O termo tem origem no filme Gaslight, de 1944, estrelado por Charles Boyer e Ingrid Bergman. Gente, Bergman! Mariane não está aqui, mas Ingrid está. Na trama, o marido tem que enlouquecer sua esposa, diminuindo e piscando as luzes, que eram movidas a gás, em sua casa. E então, ele nega quando a mudança das luzes é apontada pela esposa. Quem frequentemente ouve frases como "você está ficando louca" ou "você está exagerando" durante uma discussão, pode estar sofrendo esse tipo de abuso psicológico. Além do questionamento da sanidade do outro, pode ainda o abusador fingir a não compreensão do assunto ou reclamação, menosprezar ou desconsiderar os sentimentos da outra pessoa ou negar a existência da situação. Isso pode ocorrer em relações amorosas, familiares, políticas, de trabalho e em outras instâncias e circunstâncias. Então, bora conversar. Vou pedir, então, que a Thaís se apresente para a gente começar a conversar sobre o gaslighting. Oi, Thaís! Gente. Oiê, tudo bem? Então, os meninos já me apresentaram, né? Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga. Eu atendo o público jovem, né? Jovem, de adolescente, no máximo até 23, 24 anos, porque são demandas maravilhosas a serem trabalhadas, né? Mas engana-se quem pensa Não que... nos enquadramos. Não mais, não mais. Mas engana-se, né, que quem pensa que o gaslight acontece só em relações de pessoas mais velhas, né, de quem já está casado há muito tempo, ou de quem já tem uma relação sólida, digamos assim, né, porque é muito frequente essa demanda no consultório, sabe, de relacionamento abusivo, de práticas não saudáveis dentro de um relacionamento. Então, isso é um tema extremamente atual, embora o termo ele se popularizou recentemente por conta do feminismo, né? Ele ficou mais famoso, digamos assim. Então, é um tema que precisa ser falado justamente para que as pessoas tomem consciência do que é isso. Claro que a gente falando gaslight, a gente imagina uma coisa super mirabolante aqui na minha cabeça, né? O que é isso? Uma palavra difícil. Eu fico pensando, né, como que essa palavra chega até numa senhora no interior de um estado, numa casa pobre, e explicar para ela o que é um gaslight, né? Explicar para ela que ela passa por isso. Então, a gente precisa pensar também que esses termos precisam ser popularizados, né? A gente precisa pensar de uma forma que pessoas simples tenham acesso a isso, entende? Porque eu não consigo chegar para uma senhora, ou até para uma adolescente que mora muito no interior,
explicar que ela está num relacionamento abusivo, que o marido dela faça um gaslight, né? Eu preciso explicar isso de uma forma totalmente simples. A gente, claro, né? O nosso intuito de hoje é falar um pouco mais sobre relações afetivas amorosas, né? Em relacionamento mesmo. Só que, né, como a Vitória falou antes, o gaslight ele acontece em outros contextos também, né? Tanto profissionais, aquela pessoa que tenta te manipular para conseguir que a vontade dela seja prevalecida. Então, em outros âmbitos também isso acontece. Só que, claro, é muito mais comum a gente ver em relacionamento amoroso, né? E é muito mais... Claro. Não que seja mais importante, mas que seja muito mais evidenciado, principalmente nesse momento que a gente está de revolução feminina, digamos assim, né? De toda essa construção que a gente vem tendo. Então, é importante que a gente fale sobre isso também. E a gente vai priorizar mais os relacionamentos héteros, né? Porque é mais a pauta, digamos assim, né? É o contexto, né, que a gente está vivendo hoje, na Exato, é mais verdade, o né? É o que contexto, veio né? à tona, né? Independente se for um relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, enfim, né? Isso existe em todas as áreas, né? Não é exclusivo, digamos assim. Tu sabe que a primeira não. Eu já tinha ouvido falar de gaslighting algumas vezes aqui no podcast, já apareceu essa pauta assim perdida no meio, mas a gente nunca esmiuçou esse assunto. E eu lembro que ano passado um amigo meu chegou para mim, porque daí como a gente conversa essas coisas e tal, que ele sabe que a gente tem um podcast, ele até acompanha, ele chegou para mim e falou assim: "Ô Rê, eu queria saber sobre gaslighting". Eu falei: o que tu quer saber?". E aí meio que eu falei para ele o que que era, baseado nessa historinha da casa de gás ali, que a gente já sabia. Aí ele falou assim: "Então, porque a minha namorada tá me acusando de gaslighting". Daí, depois ele foi me contando as histórias, no final acho que era o contrário, viu? Não era nem ele o gaslighter, era ela. Mas enfim. E ali me acendeu essa luzinha, assim, que a gente já vinha conversando de, às vezes, colocar essa pauta no ar, porque, como a gente estava falando antes, assim, eu, Renata, acho que o que todo mundo chama de mimimi é o medo de ver que sofre aquilo, que pratica aquilo. Então, assim, é muito mais fácil dizer, isso aí é mimimi, sempre foi assim, deixa assim. Mas não é sempre foi assim. Estávamos hoje, inclusive, na ocasião dessa gravação, aconteceu aquele caso com o Will Smith no Oscar, e mais uma vez a gente viu como não dá mais para normalizar certas coisas. Não dá mais. Se dava até ontem, hoje não dá mais. Então, eu acho muito importante a gente esmiuçar esses termos e deixar as pessoas sabendo. Óbvio, a gente não precisa banalizar. Tudo é gaslighting agora, Sim. qualquer coisa. Não. A gente quer esmiuçar para a gente poder identificar com responsabilidade. Então, o que eu queria te perguntar, assim, em termos mais simples, como a gente estava falando antes, num português claro, o que é o gaslighting aqui na minha casa, né? Se eu estiver passando por isso, o que é? O que caracteriza, basicamente, assim, de uma maneira simples, para eu poder identificar? Sim. A tradução literal assim, acaba não se cabendo muito ao real significado por conta do filme e toda aquela história, né? Sim. Mas é mais no sentido de um traço manipulador, né? É um perfil manipulador realmente que vai fazer com que eu duvide daquilo que eu realmente penso, ou da atitude que eu tive, ou do meu comportamento, ou da história que eu presenciei. Então, o gaslighter, né, que é a pessoa que executa, digamos assim, ela vai fazer com que eu conte uma história para favorecer aquilo que ela pensa, entende? Para no sentido assim, deixa eu tentar pegar algum exemplo rápido. No sentido de Tem a da que... Maria da Penha. A da Maria da Exato, Tem a Penha. história da Verdade. a exato. Maria da Penha. A Maria da Penha, ele dá um tiro nela, eu acho que é essa história, e ele faz toda uma encenação de que eles sofreram um assalto.
né? Exato, exato. Eu estava A lendo gente já falou sobre isso aqui também. eu estava lendo sobre isso hoje, até para me atentar um pouco a essas questões legais, né? De que, e realmente isso é um exemplo claro, né? De que ele tem realmente um perfil agressivo, né? De que ele queria realmente prejudicar a Maria da Penha e acabou usando essa história do assalto em si para conseguir atingir ela de fato uma agressão física. Tanto Claro que que ela nesse continuou com ele, acreditando que realmente tinha sido um assalto. de um assalto, entende? Ela chegou a duvidar de que ele realmente. Ela chegou a Pode acreditar falar. que ela mesma teria. Que a história que ela tinha visto não era real, né? A gente até trouxe isso na introdução para dizer que às vezes a gente vive a situação, mas de tanto aquele manipulador, abusador, não sei como é que a gente vai tratar aqui hoje, mas, né, servem, ele usa porque eu sempre digo que quem está na situação de doença, né, de uma relação doente, está tão doente quanto a relação, então ela acaba acreditando no que a outra pessoa diz, ou que como que ela pode estar mentindo tanto tempo, a mentira dela é tão boa, o que ele conta é tão bom, né? Como que eu vou sair daqui? Então, eu acho que não é só a situação, o gaslighting que é doente, né? Mas toda uma relação já é construída para que esse abusador consiga construir uma história relevante ou acreditar naquela própria história, né? Exato. Geralmente essas relações vão acontecer com pessoas, né, o cônjuge, na verdade, vai ter uma vulnerabilidade emocional muito grande, né? Vai ter pensamentos muito fortes, talvez de que ele não tem capacidade para ser amado, vai ter crenças de desamor muito forte, né, de incompetência muitas vezes, de que, poxa, eu sei que eu mereço algo melhor, mas ao mesmo tempo eu não acredito que eu consigo algo melhor. Então ela acaba ficando nessa relação por uma dependência emocional muito grande, uma dependência efetiva dessa relação. Então, a gente vê notícias na TV de que, poxa, a mulher sofreu agressão física tantas vezes e continua com o cara. E a gente vai analisar todo o histórico de vida dessa pessoa, a gente percebe que ela sempre viveu numa relação de dependência afetiva com todo mundo. Então, para hoje ela ter uma independência, no sentido de, cara, não é isso que eu quero para minha vida, vai embora que eu vou cuidar da minha vida, é um processo de terapia realmente, né, para construir uma autoestima que seja suficiente para ela conseguir se sustentar sozinha, emocionalmente falando. Entra também questões financeiras para que ela consiga se sustentar financeiramente sozinha, porque muitas vezes as mulheres deixam o emprego para conseguir criar os filhos, dar conta da casa. Então, é todo um contexto que é enrolado, digamos assim. Então, tudo isso é muito delicado, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar que o gaslight a gente não usa como um critério diagnóstico para algum transtorno, né? Então, por exemplo, não é um critério lá para a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, né? Não tem esse critério para a gente preencher para dar um diagnóstico para ele. Então, é uma característica, né? A gente usa isso como um meio de observação, através do relato que a pessoa traz para a gente. Nesse sentido, a gente consegue perceber essas práticas, né? E aí, para a gente chegar num diagnóstico em si, realmente, só o fato dele fazer gaslighting, às vezes não é o suficiente para a gente pensar num diagnóstico, né? A gente precisa todo do histórico de vida, né? Tudo aquilo que ele traz na mochilinha dele de vida, digamos assim, né? Então, só o gaslighting, às vezes, não é um critério, né? Ele não faz parte de um sintoma, digamos assim. Eu fico imaginando assim, ó, uma diferença, porque a gente já falou sobre várias violências, tanto psicológica, física e tal. E até me lembrou, porque quando tu citou as vítimas de violência física dentro de casa, né? Ah, por que elas não saem de casa? Muitas vezes elas são chantageadas também, ó. Se tu for na polícia, se tu sair de casa, vai ser pior para ti, eu mato tua mãe, eu mato não sei o quê. E assim vai, a gente sabe que isso acontece muito. Isso não é gaslighting, porque o que começou a juntar aqui na minha cabeça. Porque o gaslighting é um tipo de abuso, só que é um abuso tão velado porque ele faz a própria pessoa acreditar. Tipo assim, quando ele chega e fala assim, eu vi o meu marido com outra. Vou deixar bem, bem claro assim, vi meu marido com outra. Ele chega para mim e fala, tu não viu? Eu vi, cara, eu vi com os meus olhos. Aí ele vai dizer, não, tu não viu.
E aí começa uma sucessão, eu acho que sei lá o que que faz, que daí a pessoa começa a duvidar, bom, será que eu vi? Isso aconteceu, assim, numa nuance bem fraquinha. Quer dizer, não sei se pode dizer que é gaslighting isso, mas chegou uma hora que eu tive um final de relacionamento muito turbulento. E chegou uma hora que eu comecei a achar que eu estava realmente ficando doida, que aquilo não era daquele jeito. Só que era o que eu ouvia, sabe? É uma coisa muito louca, que eu acho que as pessoas acham que está muito longe, e na verdade, pelo que eu estou vendo, está muito perto de todo mundo. Faz algum sentido o que eu falei? Faz, super. Porque, na verdade, sempre é muito sutil. Ele sempre vem mascarado com essa questão, às vezes, de cuidado, de que eu quero um bem para o nosso relacionamento, e tu não tá ajudando eu pensar a pensar de uma outra forma. Então, o que acontece muitas vezes é a mulher, né? Eu vou usar mulher e homem porque é o contexto mais Sim, fica à comum. vontade. A mulher acaba sendo contesta alguma coisa que aconteceu ou passa por alguma situação naturalmente e o homem imediatamente vai falar: não, mas poxa, né? Pô, de novo tu tá tocando nesse assunto? Isso já não tinha sido resolvido? Viu como tu não melhora, como tu não muda? Porque se tu mudasse, o nosso relacionamento ia dar certo. Então tem uma culpa, nossa, desgraçada em cima dessa mulher de que, poxa, o problema sou eu. Né? O nosso relacionamento não vai para frente por causa de mim. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Então, isso vai se fazendo com que crie na cabeça da mulher muito complexo do tipo, cara, eu sou totalmente errada nessa Um situação. questionamento que não deveria estar ali. Não deveria estar ali. E eu vejo, assim, algumas situações que foram até o que trouxeram esse assunto, assim, mais em voga hoje no Brasil, assim, ó, de falar assim, não, mas aquela vez tu falou isso? Aí tu fala, não, não falou naquele dia, tal hora, naquele momento, e aí a pessoa fala, mas tá, mas será que eu falei? Aí é que te pega, eu acho, né? Porque daí tu entra em dúvida. Uhum, Entrou em dúvida, acabou-se. uhum. E, cara, como é difícil. Eu, eu queria trazer aqui uma situação. Já aconteceu com várias amigas minhas, né? Mas, graças a Deus, acho que não. Que eu me lembro, nunca aconteceu comigo. Que eu me lembre, né? Que talvez tenha sido sutil e eu não tenha me dado conta. Mas várias pessoas acontecem várias traições e a pessoa que está sendo traída fica insegura com tudo aquilo e não confia mais no parceiro, o que é normal para mim. Sim. Uma pessoa que te trai várias vezes, tu vai perdoando, tu não confia mais naquela pessoa, né? Claro que tu Sim. perdoa, mas como que tu vai confiar de novo, né? E a desculpa do parceiro por ela se tornar uma pessoa ciumenta, de querer saber, de não confiar, é que o relacionamento não tá bom porque ela é muito ciumenta, que ela quer controlar. Isso caracteriza um gaslighting? Sim, até porque a traição, independente do contexto que for, ela não é justificável, né? Ah, eu te traí, ah, tu é muito ciumenta, né? Daí, termina então, sabe? Não continua nessa relação se não tá sendo saudável para ti, ou vamos sentar e vamos conversar. Mas no sentido de que eu traí, mas eu não traí porque eu quis. Eu traí porque tu é ciumenta demais. Tu me proíbe de sair. Aí quando eu saio, eu preciso aproveitar. Entende? Então é um gaslight, assim, só que olha que sutil que é. Esse nem é tão sutil ainda, esse é até um pouquinho mais direto. Mas é muito normalizado, né, Thaís? Então, ou muitas vezes, depois, quando a mulher ganha filho, eu traí porque tu mudou de corpo, tu não é mais a mesma. Entende? Então, a culpa que isso acontece, pô, porque ela tem que Essa eu engravidar. acho péssima. É ridículo isso, entende? Então, tem pessoas que, sério, me chega a me dar raiva de ver casos disso. E são casos reais, a gente não precisa nem pensar muito longe para a gente encontrar casos assim, né? É muito próximo de nós. Então, tudo isso são maneiras de manipular, de contradizer aquilo que eu penso, aquilo que eu trago como verdade, para que eu seja o inocente da história.
para que eu não seja o mal, digamos assim, porque não eu traí, porque ela não fazia comida para mim em casa, então ela não é uma esposa direito, por isso que eu traí. Entende? Então tu vai cozinhar se ela não faz comida para ti. Sabe? Vai fazer um curso de culinária para aprender, errando tu vai aprender. Então isso Adulto aí, funcional. Seja um adulto funcional. sabe? Se ela não morasse É. contigo, tu ia morar com quem? Tu ia morar sozinho e aí tu ia viver do quê? Sabe? Então são esse tipo de coisa assim que eu acho, Não, normalmente eu vou morar com a mamãe. Vou morar com a sabe? mãe. E é tão Mas, construído isso tudo, porque é de anos que a gente pensa de que homens são feitos para trabalharem fora. E as mulheres ainda são construídas, né, são constituídas para serem mães e família. Entende? Então, meninas, assim, claro, agora começou a mudar isso, né, por uma benção aí, mas a gente ainda estava nessa questão de o homem trabalha fora, a mulher tem que ficar dentro de casa para trabalhar. E isso para os homens é terrível, porque, meu Deus, né, para os mais velhos, digamos e assim. quando a gente sai para trabalhar, a gente acumula funções, né? Tanto do trabalho, porque a gente entendeu que se a gente não tiver um trabalho, a gente é dependente, né? E acredito que a gente já não queira mais ser. E a gente acumulou a função de casa, porque ainda não é dividida 100%, né? A maioria dos casos, a mulher acumulou funções, né? Eu recentemente estava num evento e conversei com muitas mulheres que que me chamaram a atenção para um negócio. Eu até vou puxar esse gancho aqui, que é uma coisa que eu queria falar aqui, que elas falam assim: a gente é muito julgada por ser, entre aspas, só mãe. Elas falaram, eu escolhi ser mãe e é um trabalho foda, e integral por pelo menos 18 anos. E assim, Exato. e elas também falam, só que aí é que tá. Elas puderam fazer isso, elas têm maridos, o combinado foi esse, foi uma opção delas, não foi porque os caras quiseram. Conheço casos de caras que desacreditaram tanto da mulher, do tipo, cara, tu não serve para esse trabalho, tu é burra, tu não pode, não, sabe assim, esse tipo de coisa acontece. E aí a mulher para de trabalhar, ou proíbe mesmo, né? Que é o caso mais comum, proíbo. Que daí também nem é gaslighting, que ele deixa claro, ó, não quero que tu trabalhe, é isso. Não é gaslighting. Agora, quando o cara chega e fala, cara, se tu não serve para esse trabalho, tu não tá vendo, tá ficando cansada demais? Às vezes ela nem tá, mas daqui a pouco o cara fala tanto que ela realmente, né? Eu tô ganhando pouco para fazer isso aí. Ah, vou ficar em casa então. Aí já é uma maneira de manipular a realidade para que aquela mulher fique à mercê dele, né? Sim. Ô, E até Thaís, vem, mas... pode falar, e desculpa. até vem de uma forma assim, no sentido de que eu elogio quando ela faz alguma coisa que eu quero, para que ela entenda que eu gostei, digamos assim, vou dar um exemplo, no sentido de que a mulher às vezes não consegue dar tanta atenção em casa porque ela precisa trabalhar. E no dia que ela consegue fazer uma almoção delicioso com várias coisas, o homem chega e fala assim: Nossa, eu adoro quando tu faz essa comida. Eu adoro quando tu fica em casa e cozinha isso. Meu Deus, cara, é verdade, que merda. Entende? E não é assim, é claro que Nunca me a gente toquei trabalha, disso. na psicologia, a gente trabalha muito com reforço positivo, né? Que é quando a gente tem o intuito de fazer com que o comportamento volte a se repetir. Né? Isso seria um reforço positivo caso fosse numa maneira saudável, digamos assim. Eu quero que ela continue fazendo um almoço saudável, então eu vou jogar um elogio aqui. Só que dessa forma, o intuito dele, dependendo, né, pensando nesse contexto do gaslighting, vai ser justamente para que ela tenha compaixão daquele pedido dele e pense, nossa, é verdade, estou deixando minha família de lado, então eu quero fazer mais almoços assim. É que me lembrou agora, eu fiz um curso uma época, provavelmente vocês vão entender que não funcionou com a minha cadela, mas eu fiz um curso de adestramento. E a gente usa também uma recompensa, um reforço positivo. Quando ela faz um negócio bom, tu vai lá e elogia, né? Exato. Não funcionou com a Kira, por exemplo. Ela fica latindo em toda a gravação. Isso do reforço positivo eu queria trazer, que a gente parece adestrada.
no teu campo de atuação, né, Thaís? Tu explicou no começo que tu trabalhas com os adolescentes. Agora até essa parte de adolescência foi até mais tarde, né? Tá em 20 e poucos anos, né? Tu vai até 23, 24, depende da demanda, eu pego. Isso. Aí, na realidade deles, agora para a gente falar para quem tem sobrinhos, para quem tem irmãos, para quem tem filhos, na idade deles, como que a gente poderia identificar ou um comportamento de gaslighting, ou se eles estão sofrendo gaslighting, eu acho que até em amizades, porque muito, conforme a gente foi conversando, eu comecei a buscar muito, assim, na minha adolescência, de, às vezes, sofrer com isso, só que vindo de amigos. São duas perguntas. Essa, e depois eu quero saber se o gaslighting, ou antes, na ordem que tu quiser, se o gaslighting, ele pode ser inconsciente. Tipo, a pessoa que está praticando, ela está fazendo por um desvio de comportamento dela, que ela nem sabe que ela está fazendo mal, ela só faz. Uhum. Então, a gente pensa... Eu vou começar por essa, tá? A gente sempre pensa numa questão assim... a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, né, dentro do consultório, a gente não trabalha com o inconsciente igual a psicanálise trabalha, né? Que é aquele inconsciente muito subjetivo, que ninguém tem acesso. O inconsciente que a gente trabalha é aquele que não é acessível à consciência. Ou seja, de uma forma extremamente automática, digamos assim, só que não é algo que eu tenha plenitude naquele momento. Não sei se fez sentido. Consciência, eu não sei o que eu estou fazendo. Né? É o que não tem acesso à consciência, exatamente. Então, de uma forma inconsciente, é como se fosse como se já fosse um perfil realmente dele, sabe? Já talvez seja um traço do tipo de personalidade que ele tem, e aí é delicado falar isso porque varia de pessoa para pessoa, entende? Porque pode ser que essas pessoas elas tenham um transtorno de personalidade por trás, né? Que precisa ser avaliado para ter um diagnóstico. Ou às vezes essa pessoa só tem alguma questão de comportamental mesmo, sabe? Então depende, é bem delicado isso por questões diagnósticas mesmo, né? A gente não consegue taxar. Ou até pode ser uma coisa que a pessoa observa desde sempre dentro da própria casa e só repete, né? Exato, né? Que isso é muito comum acontecer em casais, em pais que são extremamente agressivos um com o outro, têm um relacionamento abusivo e passa isso para os filhos de espelho, né? As crianças são espelho, os pais são espelho para as crianças em tudo, sabe? Eu faço aqui, repito ali, então é muito ferro e fogo. Então, isso tanto acontece para as pessoas que têm esse perfil mais agressor e tanto para as pessoas que têm o perfil de ser mais a vítima, digamos assim, né? De não conseguir se impor, de ter uma insegurança muito grande. Então, tudo isso também é construído. Certo. Então, depende muito do ambiente. Tem traços também genéticos, às vezes, porque a maioria dos transtornos mentais tem uma carguinha genética ali que, né, não é inegável. Uhum. Então, é muita questão multifatorial, né? Então, quando a gente vai avaliar ou um paciente ou uma pessoa, qualquer pessoa que chega pra gente, a gente sempre vai precisar avaliar isso em muitos fatores, porque cada coisinha faz parte realmente de uma história, sabe? Tudo é diagnóstico, é sintoma de tudo. Da mesma forma que eu não posso usar o gaslighting, por exemplo, para ser um sintoma, um traço importante, eu também não posso usar só a tristeza para ser um sintoma de depressão. Entende? Então, é sempre um conjunto de coisas que a gente precisa avaliar. Uhum. Mas, às vezes, pode ser tão habitual para essa pessoa que ela não se dá conta realmente que faz. Não quer dizer que ela também não tenha sofrimento em relação a isso, porque isso causa prejuízos nos relacionamentos sociais. Talvez os amigos já cansaram tanto de falar, só que ela não consegue mudar. Já terminou vários relacionamentos pelo mesmo motivo, então eles têm um certo prejuízo em relação a isso. Cabe a eles encarar no sentido de que eu quero mudar para melhor, né? Eu quero fazer terapia, eu quero encarar essa situação para tentar mudar. Joia. Não quero, estou bem com isso. Então, né, são escolhas que a gente acaba fazendo para que a gente toque a vida, digamos assim, né, de uma maneira mais assertiva. Certo. Então, e na outra pergunta que tu fez, né, em relação a comportamentos e tudo mais, como que a gente percebe, eu tenho a seguinte frase que eu dou para os meus pacientes direto, assim, o teu direito acaba quando começa o direito do outro.
Então, o teu direito vai até na cerquinha onde começou o do vizinho. Entende? Aonde que diz respeito a mim, o que diz respeito às minhas atitudes, às minhas falas, aquilo que eu vi, aquilo que eu penso, é em relação a mim. E é isso. Se o outro pensa de uma outra forma, tem uma outra opinião, tem qualquer outro tipo de situação que ele enxergou de uma forma diferente, eu vou conversar e vou debater sobre isso para ver se a gente chega num senso comum. Né? Num senso comum, não. Num denominador comum, Num né? denominador comum. Uhum. Em Mas todo caso, mas tu observa esse caso, o gaslighting em si, acontecendo dentro dessa faixa etária da adolescência, nas amizades? em amizades não tanto, mas em relacionamentos amorosos mesmo, né? Em amizades acaba não... É que, na verdade, o tema amizades chega pouca frequência no consultório. Geralmente, ou é relacionamento familiar ou é relacionamento amoroso. Então, a maioria, né, do perfil que eu atendo, né, não quer dizer que isso seja geral, mas são meninas adolescentes na faixa etária de 14 e 17 anos que namoram com caras mais velhos, né? Então, o cônjuge, digamos assim, né, o parceiro, é 20 para cima. O perfil que eu atendo mais, geralmente esse perfil não estuda, né? Não tem um emprego fixo. São coisas, não que seja algo extremamente importante, mas são questões que eu acabo percebendo Sim. de uma, né, um padrão, digamos assim. Padrão né, comum. Uhum. Que engraçado, né? A sofrência já começa cedo. Eu tenho uma pergunta, porque a gente fala em gaslighting e eu penso uma pessoa tendo poder sobre a outra, de manipulação, né? Ou seja, tu manipula aquela pessoa por ter poder sobre a outra. E tu me trouxe as idades, né? De 14 a 17 anos e os parceiros mais velhos. Já demonstra que esses parceiros, por serem mais velhos, têm mais poder por ter mais conhecimento, mais vivência, até pela idade, né? Uhum. É característico do gaslighting querer e ter mais poder sobre a pessoa que está sofrendo o gaslighting? Não necessariamente, porque como a gente percebe que o gaslight acontece em muitos ambientes e com qualquer pessoa, não exclusivamente, né, em relações de poder, digamos assim, né? Porque pode acontecer de colega para colega, de ambiente de trabalho da mesma função, entende? Então é muito mais uma questão pessoal realmente do que uma questão hierárquica, sabe? Então é mais nesse sentido, assim. Então acontece muito, de vez em quando eu dou exemplos para os meus pacientes, assim, de que é necessário realmente construir uma autoestima, né, para essas meninas, porque a gente pensa, cara, né? Eu não falo isso para elas porque é muito mais uma opinião minha, né? Não deixo transparecer a minha opinião, mas é no sentido de, cara, tu tem 15 anos e tu tá sofrendo por um cara que não terminou o ensino médio, de beleza mediana, de caráter duvidoso, sabe? Porque é isso que tu quer pra tua vida. E aí? Entende? É isso que eu penso, né? Mas não é isso que eu falo. Mas eu acho que a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que a gente cresce, mulher principalmente, a gente cresce com uma dependência emocional, assim, de tu só vou ser feliz quando encontrar alguém. E aí tu acaba se contentando com qualquer coisa. Exato. Meninas, por favor. E é triste, porque daí o que vai acontecer? As meninas da minha sala ficam com os caras lindos do colégio, e eu aqui tô toda estrambelhada ainda, tô com espinha, eu ainda não tenho peito, ainda não tenho bunda, que isso tudo para elas é importantíssimo ter essa Essa era a idade. minha questão. Confesso que a minha também era, sabe? Hoje a minha E daí a autoestima... gente cresce e vê que nada disso é importante. Exato, sabe? Hoje a minha autoestima foi restaurada, digamos assim, né? Após muitos anos de terapia, mas eu realmente sofri muito com isso também, sabe? Porque as meninas da minha sala ficavam com vários meninos e eu não me sentia suficiente para ficar com um deles. E eu fiquei, cara, hoje eu percebo, tipo, cara, se eu me arrependo de ter ficado com mais da metade dos meninos que eu fiquei na vida. Mais da metade, sabe? Porque para mim não... Se eu me perguntar hoje por que eu fiquei, eu não vou saber dizer, sabe? Então é muito mais uma questão do tipo que a gente vai adquirir essa maturidade só depois de adulta, digamos assim, né? Só que
é nessa construção que a terapia ela é importante para isso, sabe? Para impor os valores, para elas começarem a reconhecer as habilidades, as virtudes que elas têm, reconhecer, nossa, eu sou foda nisso aqui, eu sou boa nisso aqui, eu sei que eu sou e ninguém tem capacidade para me dizer o contrário, sabe? Então a psicoterapia vem para fortalecer isso, sabe? E tem pessoas que chegam em terapia que não fazem ideia do que elas são boas. E a gente precisa cavucar esse baú junto aí, vamos catar e que ver o que tu é boa. E que privilégio que essas meninas têm, as meninas de hoje, do ano de 2022, né? As adolescentes de 2022, que privilégio que elas têm de poder procurar isso agora. Porque eu fui procurar isso com 30 anos. Porque ninguém nunca me falou. Quantas vezes eu sofri episódios do gaslight, de outros tipos de abuso dentro de um relacionamento, ou até fora, que daí assim, com as pedradas, tu vai começando a ligar uma coisa na outra na cabeça, né? E aí até hoje eu estava comentando com uma pessoa, eu disse, cara, eu tento falar para as minhas sobrinhas, que têm, as maiores têm vão fazer 8 anos esse ano, eu tento falar para elas coisas que eu não ouvia, porque eu digo, olha, alguns anos de terapia estou economizando delas, mas que elas vão fazer terapia, elas vão, porque as questões continuam, elas só vão mudando, evoluindo, aumentando, diminuindo, mas o quanto é importante, desde adolescente, essas crianças já irem quebrando o padrão dos pais, porque o padrão dos pais, dos meus pais e dos pais delas, é ainda esse padrão de não merecimento da mãe, a maioria, né? Óbvio, tudo que a gente fala aqui, a gente está falando assim, da maioria, não é todo mundo, nunca todo mundo. Mas, assim, a maioria... A gente sabe que nem todo mundo. Nem todo mundo. Mas, assim, essa questão de a mãe sempre baixar a cabeça, de sempre acatar sempre as decisões do pai, não ter um consenso, não existe poder igualitário, é sempre aqui, ó, a palavra do pai é a última, e assim vai. E acho que daí elas podem começar fazendo terapia desde cedo, elas conseguem começar a exercer essa autoestima, a procurar essa autoestima e a pensar com a própria cabeça, né, Thaís? Sim. E realmente Eu acho... entender as consequências que elas têm hoje, sabe? As atitudes que têm. Claro que a gente não pode cobrar uma maturidade de adulto, mas a gente precisa instigar um pouco essa questão de pensar no futuro. Isso é planejamento familiar até. Sim. É planejamento de vida. Então, até uma situação que eu passei recentemente foi no sentido de que foi até um gaslight que aconteceu, foi de que o homem falou para a menina, né? O jovem falou para a menina de que se tu mudar, a gente vai conseguir ficar bem. Né? Eu até estava pensando na gente comprar uma casa para a gente morar junto. E aí eu perguntei para fulana, tá, mas qual é o teu objetivo de vida? O que tu quer fazer com a tua vida? Esquece fulano agora. Aí ela assim, eu não quero ter filho. E ele quer. E eu não quero casar já. E ele quer. Eu não quero morar junto. E ele quer. Sabe? Então nessas questões assim, tá, e aí? E aí tu vai jogar a vida tua, que é exclusivamente tua, os teus objetivos de vida pro alto, para ceder num relacionamento que é abusivo, né? Que é prejudicial para ti. Claro que esse contexto é porque realmente é um relacionamento abusivo, né? Em relacionamentos saudáveis, pode ser que ela realmente queira jogar tudo pro alto para casar e ter filho com ele. Tá ótimo, Sabe? Então, a gente acaba confundindo essas questões de feminismo, né? Tipo, tá, mas tu vai casar e ter filho? Não tu é feminista? Pô, o feminismo é fazer o que eu quero. Exato. Sabe? Esse é meu direito de feminista. Então, pode falar, né? E tu sabe que agora me lembrei de um caso quando eu era adolescente, ali quando a gente está descobrindo, né? Começando a namorar, o primeiro namorado, descobrindo até a sexualidade, né? Aquele momento ali de perda de virgindade. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela namorava um cara mais velho que ela, e o cara já tinha experiência sexual, ela não tinha, e eles começaram a namorar, tal, aquela coisa, e ele começou a pedir para ela, né?
para transar. E eu quero transar, e não sei o que, não sei o que. Aí ela falou, cara, que engraçado, essa história tinha apagado da minha mente e voltou agora. E aí ela contou para mim, ela disse assim, ele falou que se eu não fizer, ele vai ser obrigado a procurar fora. Então eu acho que eu vou, porque senão ele vai ficar com outra. Exato. Isso também é, né? É uma chantagem, né? É uma chantagem, eu acho, mas É uma chantagem que mexe tanto com o emocional dela que vai fazer ela se sentir culpada. Sabe? Eu vai. acho que a grande sacada do gaslight, assim, é realmente tu transferir uma culpa que é tua pro outro. Sabe? Imagina como essa pessoa aí que tu acabou de citar, meu Deus, ela vai se sentir culpada por ela estar cansada por não querer ter relação sexual. É. Sabe? E olha que absurdo. Então, isso é uma demanda que aparece também, no sentido de que essas mesmas adolescentes, digamos assim, elas passam por essa situação. De que tem relação sexual porque, ai, tá ali, né? Então, Não vou estou fazer o quê? preparada, não sei se é com ele que eu quero fazer, mas ele vai me Todo trocar, mundo então... fez. Mas eu acho que nada substitui a terapia no sentido de, primeiro, né, autoestima. Eu acho que é muito importante para essas adolescentes de que tem que responder a um padrão da sociedade, né? Eu acho muito importante isso. E o feminismo, né? A Renata não gosta muito que a gente fale sobre isso, mas Não eu adoro o tem nada. feminismo. Eu acho que eu sei. Ele veio para nos trazer essas questões ao pensamento, né? A gente questionar, principalmente, e como a gente vê, assim, como a gente está sendo consumida também como conteúdo, né? Trazendo um pouco um jabá, né? Mas como a gente estão procurando os conteúdos que trazem essa temática, porque, primeiro, elas têm mais acesso à informação, né? E outra, ninguém mais aceita pouco, né? Hoje a gente estava falando sobre isso, sobre Ou não aceitar pouco, deveria, porque né? tu vive exatamente como a gente aceita pouco, mas pelo sentido de que será que a gente se compara muito ou será que a gente é feliz com pouco, né? E nesse sentido do gaslight, eu acho que é só o respeito pelo que a pessoa está vivendo, pela dor da outra pessoa, pelo ciúme da outra pessoa, pelo que a pessoa passou num relacionamento, né? Então ainda é o mínimo. E é tudo uma questão. Eu sempre bato nessa tecla, assim, que é tudo tão histórico, sabe? É tudo tão construído, porque, assim, envolve até questões de religião também, sabe? Então, um embasamento, assim, de que precisam casar, né? Poxa, tu é mulher, tu não vai ter filho, filho é bênção de Deus, sabe? Então, tudo é uma questão de que, Uhum. né? Eu sigo a Renata no Instagram, de vez em quando eu vejo ela falando, assim, né? No sentido de que, cara, se eu não quiser ter filho, eu não tenho obrigação, sabe? Não é porque eu tenho 34, né, Rê? Uhum. Né? Não é porque eu tenho 34 anos que eu preciso casar, preciso ter filho. Aonde está escrito isso? Aonde está a minha ficha cronométrica aqui, que está cronometrando o tempo da minha vida, que eu vou ser feliz quando eu casar e tiver filho? O que Eu que me acho garante? eu acho que por muito tempo, muitas gerações, a gente foi obrigado a muita coisa, assim. E hoje em dia a gente não é mais obrigado a nada. E tem certas coisas, assim, vou ser bem sincera, eu falo por mim. Tem certas coisas que eu não quero me cobrar. Porque a gente se cobra o tempo inteiro de um monte de coisa. A gente se cobra para ser bonita, para ser magra, para ser alta, para ser bem vestida, para ter um relacionamento de sucesso, para ter uma vida profissional de sucesso, para ter dinheiro na conta. Então, assim, para ter uma vida interessante, é tanta coisa que, cara, se eu for me cobrar ainda, que eu tenho 34, não tenho namorado, não vou fazer como é que fala? Um negócio independente ali. Eu vou ficar louca? Porque é uma coisa de Produção não. independente. Produção, obrigada. Produção independente. Não vou fazer. Assim, eu vou ficar louca? Então, acho que tem que ter cuidado nas pessoas ao cobrar esse tipo de coisa. Ai, E realmente, eu não sou. Se acontecer, por exemplo, eu hoje. Por exemplo, a Vicky, ela é decidida, ela não quer ter filhos. Eu vou te dizer que, para mim, não. depende do meu parceiro.
Só que eu não sinto que eu vou ser uma mulher infeliz ou incompleta se eu não tiver. Para mim tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo. Sim. Agora A gente fala sobre isso no casar eu último queria. episódio, né, Rê? Casar eu queria. Thaís, no último episódio a gente fez sobre a cobrança da família e da sociedade sobre casar e ter filhos, né? E a gente fala sobre isso, como a pressão da sociedade às vezes faz a gente ficar num relacionamento em que a gente é manipulado, em que a gente é... Chantageada, abusada. Fazem coisas que... Chantagem, exatamente. E que às vezes a gente até tem filhos porque o outro quer, não porque a gente quer, né? Exato. Eu digo que hoje eu não quero ter filhos. Eu posso querer um dia mudar de ideia, ficar mais velha, né? Faço 31 segunda-feira, dia 4. Então pode ser que daqui uns 3, 5 anos eu mude de ideia. Sim. E tudo bem, né? Mas hoje eu não vejo nenhuma... Eu não tenho nenhuma vontade, por exemplo, de ter um filho hoje, sabe? E como a gente é cobrada por isso. Como assim tu não quer ter filho, né? Sim. E a gente é cobrado desde a adolescência, né? Sabe? E a gente é cobrado desde a adolescência, não sei, pelas tuas pacientes meninas, elas já se sentem cobradas esse tipo de coisa? Não cobradas para ter, mas não. de atenção no sentido, não vai engravidar, né? Não vai fazer isso, né? No sentido de para não estragar a vida, sabe? Então tem os dois lados. A mulher ainda tem um período que ela precisa engravidar. Passou dos 30, tá velha para engravidar, antes dos 20, fez cagada. Sabe? Eu tenho 34 e ainda tenho medo de engravidar na adolescência. Exato, entendeu? Eu ia falar exatamente isso. Então, são essas coisas. Não, a conta não fecha. Mas antes a Vitória falou uma questão que me chamou a atenção, de que em relacionamentos antigos, digamos assim, né, dos meus avós para trás, eles eram obrigados a ficar casados. Porque era feio ter um casamento estragado, né? Manchado, minha reputação, né? Divorciado. Então, precisaram engolir muito sapo para que hoje continuem casados. São felizes? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas essa geração, né, a nossa em diante, digamos assim, vai conseguir perceber de que eu mereço ser feliz a todo custo, sabe? Independente com quem, independente aonde, eu mereço ser feliz. O que é diferente de não lutar pelo seu casamento. Eu acredito na instituição do casamento e acho que ultimamente se banalizou muito a separação. As pessoas, elas precisam lutar pelo que elas escolheram, ok. Mas eu também acho que esse trabalho da terapia, do autoconhecimento, do se respeitar, do se ouvir, da consciência, eu acho que ele ajuda nisso, assim. É que lutar pelo relacionamento não quer dizer engolir sapo, né? Reaceitar tudo que o outro faz. Eu acho que há diferenças entre lutar por uma coisa que tu escolheu e lutar em vão, lutar sozinha, né? Então, acho que muitas coisas de antes é o sentido, tipo, eu vou aguentar para manter um relacionamento, mas a outra pessoa não vai lutar comigo. Outra pessoa vai continuar fazendo o que quer e eu tenho que aceitar. Daí tu sai fora, né? Então, acho que tem diferenças entre aceitar e lutar. Que daí lutar é junto, é brigar por uma coisa que ambos querem, e aí o aceitar já é sozinha. Mas eu acho que mesma, essa nossa geração, tipo, a nossa e essa anterior que a Thaís já tá cuidando aí, eu tô com fé nessas meninas aí. Posterior. Olha, boa. E eu acho que a gente tem... Ai, como é que é a palavra? Assim, um pouco mais de discernimento para poder identificar essas coisas. Assim, só de a gente estar aqui falando sobre abuso, sobre gaslighting, sobre essas coisas assim que acontecem de maneira velada há tanto tempo, de maneira que a gente aceita há tanto tempo como normal, e a gente já saber identificar que não é normal, e daqui a pouco alguém que está ouvindo falar assim, mas eu acho que eu passo por isso, ou se daqui 5 anos, uma dessas meninas que hoje está com 14, vai estar lá com seus 20, passa e fala assim, mas isso aí não está certo não, porque está
atravessando a cerquinha do que é meu. Exato. E por isso que eu acho tão importante a gente falar, assim, né? Que legal saber que as adolescentes estão tendo esse meio através da terapia, assim. Eu quero muito que minhas sobrinhas façam terapia. Sim. Se Mas ela não colocar, eu vou botar. a titia paga. É É, engraçado que nunca é essa demanda que chega, sabe? Elas não vêm com essa demanda do tipo, estou num relacionamento abusivo, estou num relacionamento que está sendo prejudicial. sim. Geralmente, quando chega, é porque já tem sintomas de ansiedade e depressão, sabe? Então, o buraco sempre é mais embaixo. Então, E aí elas sozinhas vão identificando o que gera aquilo nelas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a namorar com 17 anos. E era frequente esse sentimento de pisar em ovos, de ansiedade, aquele frio na barriga que dava até enjoo, porque você não sabe como que a outra pessoa vai reagir. E como isso não existe mais hoje. Para mim, óbvio, tem a maturidade, tem a idade, tem tudo que a gente já passou, né? Mas a partir do momento que a gente começa a se ouvir, né? E eu queria muito que eu tivesse tido terapia antes, eu acho, para poder ter identificado várias coisas antes delas acontecerem, assim, né? sim. Porque tu sempre pensa assim, ó, isso aqui tá meio estranho. Aí tu não sabe identificar, daí tu pega e, tá bom. Eu sempre dou um exemplo para as minhas pacientes, né, de que cada um de nós, a gente tem um copinho dentro da gente, e esse copinho precisa estar cheio de nós, né? Então, o copinho da Thaís precisa estar cheio de Thaís. Para quando eu encontrar alguém, essa pessoa chega para me transbordar, não para me completar. Porque o que acontece? Essas pessoas, elas entram num relacionamento com um copinho pela metade. E esse copinho estando pela metade, qualquer coisa que chega completa, nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu tô me sentindo completa. Eu tô me sentindo maravilhosa. Eu tô me sentindo amada, tô num relacionamento top, isso. A partir do momento que o relacionamento acaba, o copo esvazia de novo. E aí é terrível para mim encher esse copo de novo, porque minha autoestima inteira foi pro saco. Entende? Essa pessoa levou junto. Então, né, os conselhos que eu dou para as minhas primas também, nesse sentido, né, que de mais papo de bar, digamos assim, né? Queiram encontrar alguém para transbordar, não para completar, sabe? Porque vocês já devem estar completas quando queiram encontrar alguém, sabe? Vocês já precisam estar se sentindo o suficiente, sentindo que eu sou dona da minha própria vida e é isso, sabe? Se vai chegar uma pessoa que vai fazer com que eu me sinta transbordada, que vai eu me sentir ainda mais maravilhosa, eu vou me sentir ainda mais maravilhosa e não maravilhosa. Por causa daquilo. Por causa daquilo, sabe? Eu vou ser maravilhosa apesar daquilo. Infelizmente, a gente adquire esse pensamento agora, né? Por exemplo, eu tenho esse pensamento hoje. Porque mais nova, como eu também não tive terapia muito mais nova do que eu estou, hoje eu faço, tá? Todas as sextas-feiras. Mas como é ruim a gente adquirir esse pensamento só agora, porque agora a gente sabe disso. Hoje a gente é cheia eu sou cheia de Vitória, a Renata é cheia da Renata no copinho dela. E realmente hoje a gente procura alguém que nos transborde, mas como antes não, né? Eu não tinha esse pensamento antes. Antes, realmente, a gente procura alguém que nos complete. Até porque é romântico, né? Alguém que eu acho que é uma metade da laranja. E acho que é uma busca pela nossa autoestima, e aí a gente busca a aprovação dos outros e tal. Todo mundo já passou por essa fase. Uma coisa muito louca, né? Principalmente na adolescência, que é o meu público, de que eles não são mais crianças para pedir carinho, mas também não são adultos para viver sem carinho. De pais, digamos assim, né? E aí eles ficam naquela, tá, eu não peço carinho, mas eu também não ganho mais, e os pais também não sabem mais dar carinho porque já tá grande. E aí fica aquele negócio estranho, aquela dinâmica familiar meio esquisita, sabe? E aí vai fazendo com que eu talvez vou me sentindo sozinha, vou precisar reafirmar de alguma certa forma algum carinho, algum amor, alguma forma com que eu me sinta completa,
sabe? E aí que vai acontecendo de eu cair em falsos contos, digamos assim, sabe? Em questões românticas, sabe? Muito... nem sei que palavra usar nesse sentido, mas histórias, sei lá, me fugiu. Bucha! A carência não é uma Bucha! boa conselheira. Caí em bucha! Sou especialista em bucha! Agora não mais. Me livrei. A carência não é um bom conselheiro, né? Ó, vou falar, no outro programa falei um negócio que salvou uma ouvinte. Eu vou falar de novo porque pode salvar mais uma. Tudo que é feito com carência dá merda. Tá pensando em ligar para aquele contatinho hoje porque tá carente? Não liga, desgraça. Vai abrir o Netflix, vai botar um vinho na tua melhor taça e fica na tua. Exato. Porque Convite que carência... chega perto da meia-noite também já não rola, porque se ligou meia-noite é porque eu já sou segunda opção, também não mereço ser segunda opção. Exata, meu cara, quanta que Me nós já convide caímos para nessa. jantar, me convide na quarta-feira, me convide na terça. Chegou Quanta na, sabedoria. chegou na sexta noite, 11 da noite, manda mensagem, opa, pô, sério que eu mereço isso? Ah, para, né? Então, são questões de que é muito importante Ah, eu falar. vou começar a ligar pra Thaís. Deus, Oi? eu aprendi. Ai, mas que bom Vou saber ligar que pra Thaís. às Thaís, vezes... essa Quê? hora será que dá? Ligar pra Thaís. Thaís, essa hora será que já dá? 9h30, Thaís, será que é um limite? Não, também. Ai, meu Deus, Valorize até as derrubei. mulheres. Vamos, Ai, mulheres. Mas até Vamos se valorizar. temos, né? a Renata antes falou do negócio da gente se sentir, dessa cobrança e tudo mais, né? Até estava assistindo o podcast da Bruna Marquezine no Pod da Tatá. E eu adoro a Bruna Marquezine, né? Acho ela maravilhosa e tal. E ela assim, cara, eu me dou o direito de ser feia. E aí eu fiquei, tu? Garota! Se liga, Sabe, ela... meu bem. Gente, eu me dou o direito de ser feia. De se eu quiser não lavar o cabelo, se eu quiser não fazer skincare, se eu ficar de moletom o dia inteiro, eu me dou esse direito, sabe? Então, acho que é importante a gente pensar nessas questões de cobrança estéticas também, de questões de tudo que envolvam a nossa vida, sabe? Sim. De que, cara, a gente é a melhor pessoa da nossa vida, a gente que vai acompanhar a gente pro resto da vida e é isso, sabe? E Então, que se o outro escolhe para levar agora, finalizando e levando para o mote do nosso programa, se o outro escolheu estar contigo, não tem motivo em você que faça ele não querer mais estar. O motivo sempre vai ser dele. Então, se ele disser, você está muito gorda, você está muito feia, você está estudando muito, está estudando pouco, está trabalhando demais, isso está falando dele, não está falando de ti. Então, vamos cuidar, assim, óbvio, nem tudo é gaslighting, mas muita coisa pode ser. E aí, tenta identificar, tenta pensar, absorver aquilo que tu ouviu com bom senso, né? Com bom sim. senso e filtra e vê se aquilo está fazendo bem para ti. Se não, realmente, eu acho que o que ele está falando faz sentido, tudo bem, né? Vai, busca uma psicóloga, vai fazer uma terapia, vai se buscar cada vez mais. Agora, se tu vê que tá ficando estranho, tá ficando repetitivo, alguma coisa que tu não precisa ouvir, que tu não merece ouvir, cara, Exato. sai fora, cara. E eu super entendo também que E é difícil façam sair, terapia, por favor. né? E eu entendo que é difícil sair dessa Pelo relação, amor de Deus. né? Não é uma coisa assim que ai, beleza, sei que estão num relacionamento abusivo, tchau, então. Não, é muito Não, difícil. né? Questões em consultório, principalmente, de que chega, nossa, finalmente ela consegue terminar o relacionamento abusivo. E aí a gente começa a trabalhar muito em cima disso. Só que depois de um tempo, ela volta, sabe? Mas não volta porque ela quer. Ela volta porque ela achou que precisava voltar. Entende? Então, até a gente conseguir chegar na fase de tentar de novo terminar esse relacionamento, vai um tempo. E é totalmente o tempo do paciente, sabe? É totalmente esse tempo de que precisa para amadurecer a ideia e para pensar que, cara, não preciso disso, sabe? Que tem,
Tem vida fora dali, né? Exato. Em terapia eu não uso esse termo, né? Eu não uso gaslight, justamente por aquele negócio que eu falei no início, né? De distanciar muito o termo da realidade, sabe? Imagina, a hora que eu tava pensando hoje, né, nas minhas falas, assim, eu pensei, cara, como é que eu vou... Se eu fosse explicar isso para uma senhora que tava passando por isso, vou falar, minha senhora, a senhora tá passando por gaslight. Ela vai falar, quê? Sabe? Imagina uma avó aqui de Brusque falando isso, sabe? Ela não vai conseguir entender. Então, a gente precisa pensar esses termos, assim, trazer mais próximo da realidade de todo mundo, sabe? Então, o gaslighting é uma manipulação sutil, uma manipulação extremamente velada que vai fazer com que você se sinta culpada por achar aquilo que você acha que é. Ou por aquilo que você viu, por aquilo que você pensa, por aquilo que você falou. É uma manipulação, realmente, sabe? Para que a pessoa que manipulou seja favorecida, não seja mentida, né? Não seja desmascarada, digamos assim. Lembrando que geralmente acontece em relacionamentos amorosos, mas existem vários âmbitos da vida. Relacionamento de trabalho, em reality show, em questões do tipo que a coisa que acontece vai acontecer porque é o perfil da pessoa, sabe? Então, e se ela não tem iniciativa, não tem vontade de mudar, não tem Cristo que faça ela mudar. Então, a tua decisão é: continuo com essa pessoa sofrendo as possíveis consequências que isso pode me trazer, ou eu me retiro, sabe? Então, a gente tem duas opções sempre, né? A gente sempre tem duas opções. A gente escolhe aquilo que a gente quer. Algumas escolhas, óbvio, que não são fáceis, são cruéis, são difíceis de tomar, demoram tempo para serem tomadas, mas a gente precisa tomar alguma decisão. E lembrando que até eu não tomar nenhuma decisão, eu já estou tomando uma decisão. Sabe? Já é uma decisão. E não adianta responsabilizar ninguém em volta, né? É sempre a gente com a gente. Exato. Né? Então, vocês vão ser companheirinhos de vocês até envelhecer. Então, que seja uma companhia agradável, sabe? Que seja uma companhia gostosa para se levar pela vida. Né? Se tratem bem, se olhem com carinho, não se julguem. Né? Então, eu vejo tantas... na adolescência, cruelmente, uma comparação injusta com pessoas de rede social. Eu me pego fazendo isso. Eu me pego vendo foto da Virgínia e falando, cara, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho esse nariz? Por que eu não tenho essa barriga? Aí, né, depois de muita terapia, ainda me pego fazendo isso, mas automaticamente eu já dou uma chacoalhada na cabeça. Tá louca? Volta para a realidade, né? Volta pra cá. Tu fizesse um post sobre isso e foi muito legal. Eu fiz um livro sobre isso que... E foi muito legal, porque eu me comparo, eu até comentei o teu post. Falei, eu me sinto culpada, né? Eu sou culpada, não me sinto. Eu sou culpada de me comparar. Tipo, eu olho para as pessoas nas redes sociais, com 30 anos, milionárias, em festas maravilhosas, viagens para os Maldivos, que são mozão da vida. Eu digo, gente, eu tô aqui. Mas e qual é o problema de estar aqui? Eu fui na psicóloga hoje, tô fresca da terapia. E aí o nosso trabalho olha para hoje, para de olhar para amanhã, olha para hoje tudo que tu conseguiu, tudo, né, que atingiu. E vou dizer para vocês como, assim, eu passei muito desses casos há alguns anos atrás e não é fácil sair. Só que quando tu sai e abraça a oportunidade e tem coragem também, né? Assume a sua vulnerabilidade e tem a coragem de olhar para dentro e olhar todas as coisas feias que tem ali dentro da gente, todos os medos, tudo. É um caminho sem volta. E assim, às vezes pode demorar. Eu odiava quando olhavam para mim e diziam assim: ai, calma, dá tempo ao tempo, blá, blá. Eu odiava, só que hoje eu entendo que quando tu é amiga do tempo, o tempo é teu amigo também. Então, vale a pena. Então, se alguém está passando por uma situação dessa que está ouvindo agora, eu sou prova viva, porque a gente olha, como estavas falando, a gente olha Instagram,
olha aquela vida maravilhosa, fotos, viagens, festas, uhul, amigos. Só que tu não sabe o que custou para chegar até ali. Para hoje, o meu copinho ser cheio de Renata. Adorei essa analogia. Para hoje, o meu copinho tá cheio de Renata. Eu tive que esvaziar ele inteirinho e começar a pingar de pouquinho em pouquinho com tudo que eu fui descobrindo sobre mim. Porque são tantos anos que tu fica atrás de alguém que não é tu, que o teu copo fica cheio de alguém que é tudo menos tu, que tu já nem sabe mais. Então, tu esvazia tudo e começa tudo do zero. Só que eu digo para vocês, vale a pena. Vale a pena. É uma jornada sensacional. Sensacional. E que bom, assim, que conversa boa, porque eu tive umas lembranças, umas coisas assim que me fizeram ficar orgulhosa de quem eu sou hoje. Obrigada. Exatamente. E eu tô só na metade do caminho, só na metade, porque ainda tem muita coisa aqui. Não, mas é exatamente isso. A gente se sentir orgulhosa da nossa trajetória, sabe? Daquilo que a gente constrói enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto o papel que eu desenvolvo na minha vida, sabe? Então, beleza, o meu copinho hoje tá cheio de Thaís, então eu posso fazer o que eu quiser com ele, Exato. sabe? Se eu quiser namorar, vou namorar. Se eu quiser viajar, vou viajar. Então, é isso que importa, sabe? O meu copinho estando cheio, ele tá cheio, sabe? Então, eu acho que é gratificante a gente promover esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento em outras pessoas, É sabe? Então, libertador. sabe? Eu acho maravilhosa a ideia do podcast. Eu achei que eu ia terminar de Pode falar, Vitória, cortou. Eu achei que eu ia terminar dizendo que a gente tinha fugido um pouco do assunto do gaslighting e tal, mas não. Não. Eu acho que falar de gaslighting, a gente falou muito mais sobre as mulheres ou quem pode sofrer com isso, se conhecer e que todo autoconhecimento, como terapia e qualquer outras terapias que vocês acham válidas, esse é o assunto, né? As pessoas não falar sobre o que é, mas como a gente pode nos prevenir de sofrer qualquer tipo de... Porque é uma violência psicológica, né? Então, tu se autoconhecer, tu saber confiar no que tu viu, confiar no que tu sente, confiar no teu potencial, acho que isso sim inibe qualquer tipo de violência. Exato. E é claro que a gente aqui, né, a ideia é a gente falar de pessoas, de mulheres principalmente que estão vulneráveis emocionalmente nessa situação. Só que esse podcast também serve para mulheres que se colocam nessa situação muitas vezes de agressora, né? Porque o que a gente percebe também de mulheres que têm esse perfil manipulador é muito grande também. Então, saibam olhar para si e enxergar aquilo que eu tenho de parcela de culpa nessa relação, né? De parcela de essa responsabilidade que eu tenho nessas atitudes que está acontecendo no meu relacionamento. Nada justifica agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, agressão sexual, né? Não é excludente de nada. Mas é só para a gente conseguir olhar para a gente mesma e pensar nas minhas atitudes enquanto manipuladora também, sabe? Então, é importante que nós mulheres também nos colocamos nessa posição, sabe? Caso a gente perceba que alguma coisa saiu do trilho, digamos assim. Eu acho que o que a gente mais tenta fazer aqui no podcast é exatamente isso, é provocar a reflexão. Porque muitas vezes, enquanto a gente conversava aqui, eu identifiquei em mim algumas coisas. Que, opa, eu acho que eu estou praticando isso. E não precisa de nada para a gente mudar, é na hora. Então, a gente aqui veio para provocar essa reflexão, identificar em si, identificar no outro, ou às vezes até no relacionamento assim em volta da gente. Mas muito obrigada, Thaís. Eu amei o nosso papinho. Eu também gostei. De 1 hora e pouco. Eu amei também. Eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz, né? Eu até falei para Renata, eu sempre quis participar, mas eu não quis pedir para participar. Que bom que o convite veio, fiquei bem feliz, Rê. Muito obrigada mesmo pela lembrança do meu nome, tá? Fico muito feliz em falar sobre isso. Porque minha mãe sempre me chamou de moralista, né? Porque eu sempre podia falar, eu sempre fui muito a mimimi, sabe? A mimimi da família sempre fui eu. Então, se é para falar assunto polêmico, assim, cara, me chama, sabe? Me chama.
Adoro falar. E é legal, porque a tua área de trabalho, ela é na formação dessa próxima geração, né? Então, é muito legal saber porque tu tens falas muito importantes para mulheres, para meninas, para mulheres, né? Então, que bom que tu escolhesse esse caminho e que bom que tu estás aqui. Vamos te contratar, nega. Vamos te contratar. Ficarei muito feliz. Thais, eu amei também. Se tu gosta de fazer, a gente tem vários outros assuntos, tá? Pode vir quando tu quiser. Mimimi, polêmica é com Assunto a gente polêmico mesmo. é com a gente. A gente não tem medo. Tá? A gente não tem adorou te medo. receber aqui. Eu adoro, gente. Então, né, fiquem à vontade para me Então convidar. é isso, né? Acho que temos. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima. Thaís, passa tuas redes, teus contatos aí. Meu Instagram é thaisbussolo.psicóloga. Bússolo com 2 S, O-L-O. Fechou. Lá no Thaís. E meu site também, que é thaisbussolo.com.br. Lá eu coloco conteúdos semanais também em relação à adolescência, saúde mental, relacionamentos abusivos também. Legal. Então, segue lá, acompanha o trabalho da Thaís, que é muito legal. Segue a gente no @canal em mulher também, que estamos preparando aí bons e novos conteúdos para a galera poder assistir, ouvir, compartilhar, cutucar, fazer o que quiser. Gente, obrigada. Beijão. Beijo. Beijo. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal em mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!